neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou com fidelidade. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. E de cantar tua glória, porque conservo de teu amor imenso, profunda gratidão.
maneira ou de outra, as nossas atitudes revelam aquilo que temos crido. Se cremos verdadeiramente, genuinamente, numa coisa correta, na coisa genuína, as nossas atitudes mostram que de fato temos crido genuinamente numa coisa que é genuína. E a única coisa genuína e verdadeira é a palavra de Deus. São Paulo disse aos Coríntios, na sua segunda carta, capítulo 3, versículo 4: e é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Nós temos recebido do profeta desta era a revelação do livro de Deus, da palavra de Deus. Ele veio com este ministério de revelar o mistério de Deus, escondido aos sábios entendidos, mas revelado aos pequeninos. O mistério tríplice de Deus, que está escondido do mundo desde antes da fundação do mundo. Deus em Cristo, Cristo na igreja e a igreja no reino restaurado. A fé da qual temos falado e vos anunciado não é uma fé baseada em sensação, nem tampouco em emoção. O profeta desta era afirma que o batismo do Espírito Santo não é nem mesmo os frutos. O batismo do Espírito Santo é uma fé genuína na mensagem do dia. Agora, isso é incontestável. Isso não pode ser, de maneira alguma, resistido por um cristão. Porque, que tal se eu estivesse por aí a me emocionar, saltando e glorificando, falando em línguas e curando os enfermos, mas não cresce na palavra do dia? Não cresce no mensageiro e na mensagem que Deus envia no seu determinado dia. De nada valeria a pena. Eu poderia ser muito bom, ter uma vida limpa, mas, contudo, ficar no lugar de Nicodemos. Nicodemos tinha uma vida limpa e não foi nem mesmo contra Jesus, mas ele tinha que passar por uma experiência superior àquela que ele tinha no presente. O mesmo acontece quando o profeta pregava naquele dia, naquela hora mesmo, a sua igreja tinha que receber aquilo que ele revelaria logo em seguida na segunda etapa. É o que nós, os pastores, que pregamos esta mensagem, devemos muito observar. Nos transportar lá para o momento e para o dia que o profeta estava falando aquilo, pregando aquilo, mesmo que fosse para a sua igreja, porque ele estava preparando, prevenindo a igreja para receber uma coisa que ainda seria revelada. E no caso, foi justamente a revelação dos 7 selos que causou um impacto tremendo. Justamente isto aí. Agora, amados, vejam na mensagem Cisternas Rotas, ele diz: a evidência mais perfeita na qual posso pensar é amor.
E assim continuamos falando disso. Ele estava falando com o irmão Nivale sobre o assunto do batismo com o Espírito Santo, sobre a evidência do batismo do Espírito Santo. Mas o profeta diz, e logo eu pensei, isso soa muito bem, é o amor a evidência do batismo com o Espírito Santo. Assim sendo, sustive isso, preguei por muito tempo, não é? Em outras palavras, sim, um homem tem amor, e se este homem tem amor, então é batizado com o Espírito Santo. Porém, um dia o Senhor me corrigiu numa visão, e ele disse que a evidência do Espírito Santo era poder receber a palavra, nem amor, nem falar em línguas, mas receber a palavra. Receber a palavra, não na mente, no intelecto, o que acontece com muitos, mas sim na vida vivida, no coração. Agora, isso é somente o Espírito Santo é que pode fazer, mas ninguém poderia fazer uma pessoa receber genuinamente, descer genuinamente a mensagem na sua alma, no seu coração. Não estou me referindo na mente só, porque há muita gente que aceitou a mensagem na mente e não desceu na alma, porque isso é um próprio do Espírito Santo na pessoa. Somente o Espírito Santo, não é propriamente uma obra do Espírito Santo, como seja arrependimento, justificação, santificação, que são obras do Espírito Santo. Mas receber a palavra na vida, na alma, esse é o próprio Espírito Santo em nós. Você já recebeu? Você já recebeu a palavra? Agora, os pastores. Vejam, o profeta diz que a congregação não terá um nível de fé mais alto do que a nossa fé. E qual é a nossa fé? Que nós temos ou não o Espírito Santo? Se nós cremos que não temos o Espírito Santo, então a congregação nunca terá. Porque a congregação não vai acima do nível de fé que tem o seu pastor. Agora está aqui uma coisa profunda. Paulo dizendo, e é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Sabemos perfeitamente que não é emoções. Na mensagem Véu Adentro, o profeta diz, a unção não é emoções. A unção do Espírito Santo. Antes ele diz, agora pensaríamos, se tal unção estava sobre ele, profetizada há 800 anos, que se efetuasse a presença, e aqui estava ele com esse tipo de unção, a plena bênção, e a unção do Senhor sobre ele, correríamos por todo o edifício, gritaríamos e faríamos um alvoroço. Se nós descobríssemos que tínhamos aquela unção que estava prometida para Jesus, quando ele reconheceu naquele dia, hoje tem-se cumprido estas escrituras, mas serenamente ele entregou o livro para o sacerdote, dizendo, hoje tem-se cumprido estas escrituras. Serenamente. Se acontece isso conosco, nós estaríamos gritando pelo edifício, fazendo um alvoroço, dizendo, esta unção está em mim. Não. Com Jesus não aconteceu assim. Havendo ele enrolado o pergaminho, se assentou e grandes palavras saíram de sua boca. Foi isso que fez sob a unção. Não foi apenas gritar e saltar. Agora, muitos estão esperando uma evidência de que tem o Espírito Santo. Leia Cisternas Rotas. E mesmo na mensagem, a maior batalha jamais pelejada, diz que é uma fé genuína na mensagem. Para que foi dado o Espírito Santo? O que é o Espírito Santo? Nós encontramos que é a palavra em nós, é receber a palavra.
Você tem recebido a palavra? Maria recebeu. E ela logo se pôs na forma de dar à luz o filho? Não, aquilo foi tomando forma. Foi tomando forma. Foi tomando forma. Nós temos que saber que antes de termos potencialmente, nós não podemos ter a plenitude. Antes de você ter a semente de uma árvore, você não pode ter aquela árvore. Antes de ter um copo vazio e limpo, você não pode ter um copo cheio. Antes de ser uma pessoa vazia do mundo, limpa, redimida, você não pode ser cheia do Espírito Santo. Alguém me perguntou uma vez: escuta, pastor, você tinha o Espírito Santo quando você foi batizado em nome de Jesus Cristo? Eu disse assim: uma prova que eu tinha o Espírito Santo é que eu não rejeitei o batismo em nome de Jesus Cristo. Eu não rejeitei a mensagem. Quem tem o Espírito Santo não rejeita a mensagem. Poderia uma pessoa ter recebido o Espírito Santo antes de conhecer a mensagem? Sim, perfeitamente. E uma prova de que ele tinha de fato o Espírito Santo não é que ele falou em línguas, profetizou, gritou, saltou, dançou no Espírito, mas sim que ele recebeu a mensagem. Ele recebeu a palavra. Tendo o Espírito Santo, ele não pode rejeitar a palavra do Espírito Santo. Aquilo combina, aquilo apraz a sua alma. Agora eu pergunto aos irmãos: vocês têm recebido ou não a mensagem, a palavra? Não estou falando àqueles que recebem só na mente. Tem um desespero para isso descer. Um amado irmão que foi batizado há pouco tempo, que era pastor em uma certa denominação, falando com a sua irmã, pregando a mensagem para ela, ela lhe disse: estou com a cabeça grande, como que inchada depois de ouvir a mensagem. Ele disse: agora tire da cabeça e deixe descer para o coração. Faça como eu fiz. E aquele menino estava ali orando, lá no altar: ó Deus, Senhor, faça meu pai crer 30 centímetros abaixo de sua cabeça. Ajuda meu papai a crer 30 centímetros abaixo de sua cabeça. Quer dizer, ia pegar no coração do pai. Não crer somente na cabeça, porque crer na cabeça muita gente tem crido. Eu não estou falando a estes, estou falando a você que tem crido genuinamente na mensagem, no mensageiro do dia. Tem ou não você o Espírito Santo? Maria creu na palavra de Deus, na palavra do anjo, e ela já foi dando a luz ao filho na mesma hora? Não, aquilo foi tomando forma na sua vida. Foi tomando forma. Se nós fugirmos daqui, nós estamos fugindo da mensagem, da palavra de Deus. Nós vamos formar um ismo à parte. O profeta diz que o natural explica o espiritual. Ele tomou a mulher para explicar isto. Nessa mensagem mesmo, véu adentro, o Espírito Santo me chamou a atenção. Ele disse assim: Abraão, quando era já velho, a ele não lhe importava a idade. Ele sabia que Deus era capaz de fazer o que ele disse que faria. Não é isso maravilhoso? Bem, Deus não morre. Deus é de eternidade e em eternidade. Mas o que me prende a atenção e chama a atenção de todos nesse instante é que Abraão sabia que Deus era capaz de fazer o que ele disse que faria. O que foi que Abraão recebeu de Deus? O que foi que Abraão havia ouvido de Deus? É que teria um filho. Sara, já com a idade avançada, seria renovada, ficaria formosa. Abraão também voltaria a seu estado normal. E eles conceberiam um filho, teriam um filho, o filho da promessa. Agora eu pergunto, quando foi que Abraão recebeu aquele filho? Foi o dia que ele nasceu? Respondam-me, quando foi que Maria recebeu o filho que o anjo lhe falou? Foi quando Jesus nasceu lá na manjedoura?
Quando é que a mulher recebe o filho? É quando a criança nasce? Não, é quando ela concebe. Você concebeu a mensagem? Ela desceu para as suas entranhas? Então quando é que você vai ter o Espírito Santo? Agora sim, na mensagem Fé Perfeita, o profeta diz que os discípulos tinham o Espírito Santo. Lhes faltava uma fé, a fé para mover o Espírito Santo neles. Te falta essa fé? Nos falta esta fé perfeita que move o Espírito Santo em nossa vida? O Espírito Santo tem ou não movido a nossa vida contra o pecado? Temos procurado viver vidas justas e piedosas? Ou não? Quem é que dá o desejo destas mulheres vestirem-se de acordo com as santas mulheres? O fundo que clama o fundo, esse fundo que clama dentro de nós, pela fé transformadora dos nossos corpos, é o Espírito Santo clamando dentro da noiva. Abba, Pai, que quer dizer Pai, Pai. Pai, Pai, nós estamos na hora, estamos chegando ao momento, Pai. Nós sabemos que Deus é capaz de fazer o que Ele disse que faria. Ele disse que vai mover essa grande máquina, essa grande dinamite, será explodida, não pelas minhas gatimunhas, não pelas minhas caretas, não por meus esforços, mas sim pelo próprio Espírito Santo, dentro de mim, dentro de você, dentro da noiva de nosso Senhor Jesus Cristo, a ponto de dar à luz o Filho ser transparente, visível em nossa vida, e então nós chamaremos os mortos. O que te falta nesta hora, minha irmã? O que te falta nesta hora, meu irmão? Falta-te alguma coisa? Então se põe a orar, se põe a buscar o Senhor. Ó Deus eterno, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, te suplicamos, ó Pai bendito, que o poder do teu Espírito Santo, que o poder da tua palavra possa tomar conta da nossa vida, e a nossa vida glorificar o teu nome acima de todas as coisas. Temos crido como Abraão, que o Senhor é capaz de fazer o que disse que faria, transformar os nossos corpos abatidos, nos dando esta fé poderosa para o rapto, para o arrebatamento, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pois bem, ouvintes, estamos ouvindo o programa Fé para Vencer. Programa produzido com muito amor, com muito carinho, pensando em você. Este é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, localizado ali em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Está ali aos fundos do supermercado Caprichoso, no edifício Praia Mar. Ali está a nossa igreja, em Taguatinga Norte, CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Amanhã, terça-feira, grande culto, teremos ali às 19 horas. Participem, não deixe de participar, é bênção para você. Deus abençoe, não desligue o seu rádio, e este programa teremos ainda mais meia hora de programação. E você pode acessar nossa página, se você quer assistir também pela nossa página na internet este programa, acesse aí tabernaculodafebrasilia.org.br, repetindo o endereço de nossa página, que transmite também este programa Fé para Vencer e todos os nossos cultos, tabernaculodafebrasilia.org.br. Vamos mais meia hora de programação Fé para Vencer.
neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou com fidelidade. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Oh, quão doce é a paz que do meu coração, invadindo em todo o meu ser, uma calma infinita que só poderão os remidos de Deus compreender. Paz, paz, quão doce paz é aquela que Deus me dá. Eu lhe peço pra sempre que inunde o meu ser dessa paz e do amor celestial. Essa paz inefável consolo me dá e descanso perene em Jesus. Perigo nenhum no caminho haverá, pois eu ando com ele na luz. Paz, paz, quão doce paz é aquela que Deus me dá. Eu lhe peço que inunde pra sempre o meu ser dessa paz e do amor celestial. Paz, paz, quão doce paz é aquela que Deus me dá. Eu lhe peço que inunde pra sempre o meu ser desta paz e do amor celestial. Paz, paz, quão doce paz é aquela que Deus me dá. Eu lhe peço que inunde pra sempre o meu ser desta paz e do amor celestial. No verdadeiro sentido da palavra, não há coisa melhor do que paz. A paz de espírito, a paz de alma, de coração. As pessoas que vivem sob choques, muitas vezes os choques não são assim de
resultados exteriores. As pessoas nem percebem que estão chocadas. Mas os dias são tão difíceis que há um choque interno, mesmo inconsciente, nas pessoas, e por isso elas correm para cima e para baixo, lutando através dos instintos que foram dados pelo próprio Deus, mas que, por sua vez, têm sofrido as aberrações. E daí então o esgotamento nervoso e aquela calamidade no lar e em vários lugares, em vários setores da vida. O homem tem fome de paz, de descanso, e ainda por causa disto busca recreios, recessos, e fontes de recessos, de descanso, vão surgindo a cada dia que passa, tanto no sentido natural como no sentido espiritual. No sentido natural, nós encontramos os lugares de diversões, os clubes, o esporte e outras coisas acrescentadas sobre isto. Também a licença natural da expressão do sexo, da manifestação do sexo, e assim sucessivamente, para ver se dá vazão àquele choque interior que o homem está carregando dentro de si. É certo, ouvintes? E logo em seguida surge também as fontes religiosas que tratam do setor espiritual. Mas tudo isso é o mundo tratando de dar paz. Agora Jesus vem e diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Esta recomendação, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, seria uma coisa que está dependendo de nós, que Jesus está recomendando? Nós cremos perfeitamente que o Espírito Santo é o causador desta paz dada por Jesus Cristo. E esta paz, ela opera na pessoa, mesmo que ela esteja enfrentando as maiores dificuldades. Mesmo que ela esteja presa, como o apóstolo Pedro estava preso, São Paulo estava preso, São João, e lá dentro de suas prisões, com mortes marcadas, um dia de morrer marcado, eles estavam com paz. Conforme os cristãos desceram nas arenas, enfrentando a morte com uma paz tão impressionante que muitos que iam para assistir se convertiam a Cristo, por verem aquela paz na hora da morte, na hora do martírio, da dificuldade. Mas isto só o Espírito Santo pode operar. Não tem jeito. Nós podemos sugestionar as pessoas. O pregador pode sugestionar as pessoas. As fontes naturais sugestionam as pessoas. E às vezes elas chegam a pensar que de fato a coisa tem se amenizado. Mas quando vem a prova, elas constatam e se desanimam mais ainda, que aquilo era ilusão e não há uma coisa concreta. Então tem que haver esse instrumento de paz, de consolação, e é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o Consolador. Isso é prometido nas Escrituras e ele vem com o ministério de consolar. Está aqui uma das partes que evidencia
o Espírito Santo na nossa vida. Vivemos consolados, animados, em paz, diante das tribulações, das dificuldades, depois de termos o discernimento, a revelação da palavra de Deus, porque há muitos que enfrentam lutas, até com certo controle sereno, mas experimente a sofrer a revelação da palavra de Deus. E vejam como estas lutas modificam e a pressão de Satanás aumenta de tal forma que somente a paz das pessoas, naqueles instantes, demonstram que elas têm o Espírito Santo. Diante de uma enfermidade, depois de não conseguir recurso na medicina, então ela demonstra se tem o Espírito Santo ou não. Diante de alguma ameaça do inimigo em qualquer campo da vida, nós mostramos se temos ou não o Espírito Santo, pois é um ministério distinto do Espírito sermos consolados, nos consolar. Jesus está dizendo: a minha paz vos dou, não vos-la dou como o mundo a dá. O mundo não pode dar o Espírito Santo. O mundo pode dar conhecimento técnico em relação a Deus. O mundo pode moralizar as pessoas. O mundo pode educá-las, pode ensiná-las a comer, ingerir alimentos com toda a ética. O mundo ensina a vestir, a falar as línguas diversas. O mundo ensina tanta coisa que fica parecendo que Jesus não ensina nada. Mas Jesus dá o Espírito Santo. Esse somente Ele que pode dar, mais ninguém. O mundo pode lhe dar até mesmo salvação de acordo com os credos e dogmas. Isto é, cauterizar a sua consciência em relação à salvação. Mas somente Jesus Cristo pode lhe dar o Espírito Santo. Há um propósito de Deus em dar o seu Espírito Santo para o crente. Às vezes, uns é para uma coisa, outros é para outra. O profeta nos responde na mensagem para que foi dado o Espírito Santo. Então, qual foi o propósito de Deus ao enviar o Espírito Santo? Anote agora João 14, começando com o versículo 14, na leitura que temos tido, a qual nos tem servido de base. O propósito de Deus ao enviar o Espírito Santo, encontrado aqui, foi um só: o de que Ele mesmo pudesse chegar a morar em sua igreja e continuar seus planos através dele. Porém, agora, depois de Cristo, está em sua igreja, continuando a sua obra através dela. Esse aqui é o Espírito Santo. Nós temos perguntado quais são as obras que Cristo realiza. Bom, logo se pensa em cura divina, em expulsar os demônios e libertar os oprimidos. Na verdade, que nós podemos incluir isto. Mas nós vamos notar que as obras de Cristo, ele disse: o Pai que está em mim é quem faz as obras. As obras de Cristo não foram somente estas: curar doentes, expulsar demônios e fazer maravilhas. Eu creio que não foram somente estas. E você também crê, porque as Escrituras nos mostram que a obra ficou consumada foi lá no Calvário. E a única maneira de consumar a sua obra na igreja foi lhe enviando o Espírito Santo. Porque quando ele morreu no Calvário, nós temos isso, ele estava tirando o pecado do mundo, o pecado original. Por isso uma criança vai aos céus, não importando de qual casal ela veio, de qual mulher ela nasceu, pode ser perdida como for a sua mãe.
pode ter nascido lá dentro de um antro de prostituição. Se aquela criança morre, ela vai ao céu. Por quê? Foi tirado o pecado original. Mas, agora notemos isso, que logo em seguida, consumando a obra, havia uma promessa dentro daquela consumação, de enviar o seu Espírito Santo sobre a igreja, para que ele continuasse a obra de expiação. Nós somos o sacrifício de Cristo aqui na terra. Isso é indiscutível. E Deus cumpre as aflições de Cristo no seu corpo, na igreja. O Espírito Santo é sofredor. O Espírito Santo tudo espera, tudo sofre. O Espírito Santo é paciência, é temperança, é amor, é conhecimento de Deus, é virtude, é fé, é piedade. O Espírito Santo é a estatura do homem perfeito. O Espírito Santo é a natureza de Cristo em nós, é a natureza do Cordeiro. O Espírito Santo mostra para nós o Cordeiro crucificado. Ali está uma obra consumada, mas com a promessa do Espírito Santo vir sobre nós. E para depois, então, Paulo poder dizer: estou crucificado com Cristo. Também sou o sacrifício de Deus hoje. Paulo estava dizendo isso em outras palavras. Também tenho morrido para o mundo e o Espírito Santo tem se manifestado em minha vida. O propósito de Deus em enviar o Espírito Santo foi para que Cristo continuasse a sua obra de sofrer, sua obra de amar, sua obra de ter temperança, de ter paciência, sua obra de ser cordeiro, porque o sacrifício não cessou. A sua obra de ser cordeiro, porque logo virá a sua obra de leão, de ser o rei, porque quando João olhou, foi-lhe anunciado um leão da tribo de Judá, em Apocalipse 5. Mas quando ele olhou, o que ele viu foi um cordeiro sangrento, como havendo sido morto, com 7 pontas, 7 olhos, isso se referindo ao ministério da igreja, os 7 períodos da igreja. Era o cordeiro que estava sangrento, mas as 7 pontas estavam nele, estavam naqueles cordeiros sangrentos, a igreja sangrenta, a igreja sofredora. O Espírito Santo estava em Cristo e o conduziu para onde? Não foi para o monte da tentação? Não foi para a cruz? O Espírito Santo nos conduz para onde? Para os palácios? Para os lugares de diversão? Para amenizar a nossa falta de paz? Amenizar os nossos choques, os nossos traumas, as nossas frustrações? Não! O Espírito Santo nos conduz à mortificação da carne, que exige tanto, e que quando não é atendida, cai em frustração, cai em desespero, cai em desânimo, em murmuração, em conspiração, em subversão. O Espírito Santo nos consola, nos conduz ao martírio, na verdade, porque Jesus Cristo foi habitado pelo Espírito Santo para isto. Jesus Cristo está habitando em você, e o profeta disse que o propósito de Deus em enviar o Espírito Santo foi esse, de Cristo continuar as suas obras através da igreja. Sim. Irmã, Jesus Cristo está continuando as suas obras aí no seu lugar, em você? Irmão, pense nisto um pouquinho, e você vai tirar da cabeça toda a sensação, toda a emoção, para lhe identificar como um cristão que tem o Espírito Santo. Se Deus lhe dá um dom de línguas ou de outra coisa, você não vai ter aquilo como tudo. É a outra coisa. Você tem sido crucificado com Cristo, foi para onde o Espírito Santo levou a Cristo. E é para onde o Espírito Santo leva o seu corpo, o corpo de Cristo.
tem que matar essa carne, tem que morrer essa carne com seus desejos, com suas concupiscências, seus apetites carnais, tem que morrer, tem que nascer de novo, tem que ser nova criatura. E isso não é apenas uma obra do Espírito Santo, isso é o Espírito Santo em você, levando a você morrer para o mundo e viver para Cristo. Agora, isso tem acontecido ou não com você? Aí já vem mais uma resposta da evidência do Espírito Santo em nossa vida. Quais são os seus desejos? Quando vem os pensamentos maus, há uma estaca lá dentro de você? Há um soldadinho lá dentro de você? Que diz, não, aqui está ocupada, a casa não está vazia simplesmente. A casa está ocupada e Satanás é obrigado a respeitar o sinal em você. Porque tem uma coisa, se você não tiver o Espírito Santo, logo, logo você vai prostituir, você vai mentir, você vai roubar, você vai fazer outras coisas horríveis. E mesmo coisas que são lícitas para o mundo. Ou você tem o Espírito Santo e é crucificado com Cristo e tem nascido de novo, ou então você fica naquele vai e vem a ponto do inimigo lhe derrotar. Por quê? A única coisa que o diabo respeita em mim é o Espírito Santo. É um sinal. A única coisa que o anjo negro respeitava lá no Egito era o sinal. O cordão vermelho na casa da meretriz teve que ser respeitado pelo próprio Deus, pela própria força de seu poder, quanto mais pelo inimigo. O que leva respeito na sua vida é um sinal. O sinal é que impõe a atmosfera ao seu redor. A atmosfera de Cristo ao redor da moça, ao redor do moço. Agora, se está faltando isso, entre em desespero. Busque isso, não procure entender a mecânica do Espírito Santo. O profeta diz na mensagem Fé Perfeita, se você trata de entender, se meterá em confusão. Eu não conheço a mecânica do Espírito Santo, porém sei que caiu sobre mim. Eu não posso explicar a mecânica, porém lhe conheço as bênçãos. E isso é tudo que me interessa, as bênçãos do Espírito Santo. Quanto à mecânica, isso é assunto de Deus, Ele se encarrega disso. Quer você tomar isto com fé na palavra? Quer você tomar essa paz no seu coração? Se está faltando essa paz de que tem o Espírito Santo, então não pare de buscá-lo enquanto você não puder dizer para o diabo, não para um homem que tem o Espírito Santo, mas dizer com a sua vida que você tem o Espírito Santo. E não precisa dizer, diz o profeta, que o diabo conhece o crente que tem o sinal. Ele sabe que ali está um selo, e aquele selo não pode ser rompido pelo inimigo. O diabo fica selado pelo lado de fora. O véu caiu sobre suas costas. Você entrou no Santíssimo Lugar. A mensagem que você está comendo não é leite desnatado. É carne fresca, é comida de águia. E isso só encontra véu adentro. Só encontra no Santíssimo. Qualquer outra comida você encontra lá fora no átrio. Mas essa mensagem você só encontra véu adentro. No Santíssimo Lugar. Porque aqui está o vaso do maná que não desvanece. Não um vaso de coisas podres, mas um maná que não desvanece, a vara que reverdece os frutos do Espírito Santo e as tábuas da lei de Deus, operando de dentro para fora dentro de você. Esse é o Espírito Santo em você. Dê glória a Deus, aleluia. Ó Pai bendito, sela esta bênção com o Espírito Santo da graça, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Acabamos de ouvir mais um programa Fé para Vencer. Programa produzido com muito amor, com muito carinho, endereçado ao seu coração, com uma palavra firme e poderosa, centralizada na Bíblia ao seu favor. Olha, você pode assistir nossas programações através de nossa página na internet. Anote aí, tabernáculodafébrasilia.org.br.
Tabernáculo da Fé Brasília.org.br, transmite todas as nossas programações, nossos cultos, o dia todo, viu? Nós temos ali programações à noite em nossos cultos. Amanhã, por exemplo, amanhã terça-feira, teremos aquele grande culto ali em Taguatinga Norte, transmitido através de nossa página. O endereço é tabernáculodafebrasilia.org.br. Você pode também estar conosco ali na igreja, amanhã em Taguatinga Norte, na CNF1, Setor F Norte, Taguatinga Norte. Fica ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Você subindo ali pela Sandu Norte, ali está o supermercado Caprichoso. E você vai fazer o contorno aos fundos do supermercado Caprichoso, ali na Sandu Norte, está o edifício Praia Mar. A Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé Brasília está ali aos fundos do supermercado Caprichoso, no edifício Praia Mar, no subsolo, viu? Amanhã, terça-feira, grande culto, teremos ali às 19 horas. Não percam, não perca. Volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir, com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Tenham todos um bom dia na paz do Senhor Jesus Cristo. Santo,